Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cozinha de Confeiteria. E bora lá comigo para mais um vlog aqui do final de semana. Então é isso aí, esse final de semana aqui, como vocês podem ver, tá mais tranquilinho. Eu tenho 2 pedidos para sábado e os demais são para domingo, mas são bolos pequenos, então é rapidinho. Então tá bem tranquilo esse final de semana, vista do final de semana passado, né? Então é isso aí, hoje eu vou estar preparando, na verdade, embora tenha as 2 comandas aqui, eu vou estar preparando um outro bolo. Porém, é um presente que é para a pastora, né, da minha igreja. Ela vai estar aniversariando no domingo, mas no sábado, como nós temos o ensaio geral das mulheres, né, que é do congresso que nós vamos participar, então a gente vai fazer uma homenagem para ela. E aí cada pessoa vai levar uma coisa e, é claro, eu não poderia deixar de levar um bolo para ela. Eu sei o sabor que ela gosta e tudo mais. Então, eu vou fazer esse agrado para ela, porque realmente ela merece. Ela é uma pessoa, assim, muito usada por Deus. Ela é uma bênção mesmo. Então, eu posso dizer assim que ela praticamente me encontrou no momento mais difícil da minha vida e me acolheu com todo amor, todo carinho. Então, eu sou muito grata a ela. Então, eu vou estar retribuindo, né, todo esse amor, todo esse cuidado, esse carinho, oferecendo a esse bolo. Como vai ter muitas mulheres, então eu vou fazer um bolo na forma 30 por 22, um bolo grande, né? Assim eu faço um bolo bem gostoso, bem caprichado. E é claro, né, gente, aproveito para vender o meu peixe lá para as irmãs, né? Vai ter muitas irmãs, muitas mães, muitas avós lá. Então é bacana. Então é um jeito assim de ao mesmo tempo homenageá-la e ao mesmo tempo, né, mostrar um pouquinho para as mulheres lá do meu trabalho, para as que não conhecem ainda o meu bolo, tá bom? Então vou estar mostrando para vocês o passo a passo e, é claro, eu quero mostrar essa decoração para vocês, que vai ser feita com muito amor e carinho também. Os demais já são feitos, mas esse com certeza um pouco mais especial ainda, tá? Então bora lá, bora trabalhar. Bom, então aqui já deixei tudo separadinho, tá bom? Então, para amanhã, para ser retirado, eu tenho, por enquanto, até o momento, esses 2 bolinhos, tá? Esse aqui na massa de chocolate, forma 20 por 15 por 10 de altura, tá? Que é o meu bolo aí de 2 quilos, que rende entre 20 e 25 fatias, tá bom? E tenho um na forma 15 por 10, que será massa branca, tá bom? Esse aqui vai ser recheio de ninho com óleo. É bom que eu mostro pra vocês que eu voltei com o ninho com óleo para o meu cardápio, tá? Voltei recentemente, atualizei o cardápio e aí eu tô com o ninho com óleo e ele já vai sair amanhã. E esse aqui vai ser 2 camadas de brigadeiro, tá bom? Então, esse aqui vai ser a minha massa branca de 2 ovos, que eu já coloquei aqui na minha batedeira de mão, tá? Então, tenho 1 xícara de açúcar e tenho 2 ovos. E aqui eu tenho 1,5 xícara de farinha de trigo e meia colherzinha de fermento em pó e 1 xícara de leite morninho para minha massa branca. E é claro, sempre ressaltando, porque tem bastante gente nova sempre chegando por aqui, graças a Deus, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? A minha massa branca, ela não vai óleo nem margarina, tá? Então, vou bater essa massa branca. Depois que eu bater essa massa branca, dobrou de volume aqui, adiciono meu leite morno. Depois eu deixo misturar por mais um minutinho, tá bom? Com a batedeira mesmo. Depois eu desligo a batedeira e com a ajuda do fouet, eu venho misturando os secos, tá bom? Sempre mexendo de baixo pra cima, tá? Depois eu vou despejar essa minha massa aqui na minha forma 15 por 10, tá? E em seguida, eu nem vou lavar o bolo da minha batedeira. Eu já venho para bater a minha massa de chocolate, tá? Vou despejar ali meus ovos, tá? Serão 4 ovos, 2 xícaras de farinha de açúcar, perdão, 2 xícaras de açúcar. Vou bater essa mistura até dobrar de volume também. Dobrou de volume, ficou aquele branco maravilhoso, aquele cremão branco maravilhoso que a gente gosta. Eu diminuo a velocidade da minha batedeira e venho adicionando a minha água com óleo. Eu tenho 1 xícara de água morna e adicionei aqui nessa minha água 3 colheres de sopa de óleo, tá bom? E aí deixo bater por mais um minutinho também essa mistura, depois que eu colocar a água. Em seguida eu dispenso novamente a batedeira e venho com a ajuda do fouet misturando os secos, tá? Aqui nos secos eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de chocolate em pó 50% e 1 colher de sopa de fermento em pó, tá bom? E vou fazer o mesmo esquema, misturando de baixo para cima, de baixo para cima. Depois eu coloco aqui na minha forma toda essa minha massa, tá? Enquanto eu bato essas massas menores na batedeira de mão, a minha batedeira planetária já vai batendo ali a massa maior, né? Que é a massa na forma 30 por 22 por 10 de altura, que é o meu bolo de 4 quilos, que rende em torno de 40 a 45 fatias, tá? Dependendo de quem corta, já ouvi falar que dá até 50 fatias, tá? Então, para fazer essa minha massa aqui, eu vou fazer ela na versão branca. Eu estou utilizando aqui 3 xícaras de açúcar, 8 unidades de ovos. Se fosse a minha massa de chocolate, seriam 10 ovos, tá? Mas a minha massa branca eu faço com 8 ovos, tá bom? E aqui eu já peneirei também
4 xícaras de farinha de trigo e tem 1 colher de sopa de fermento em pó. E eu tenho aqui também 400 ml de leite, tá? Então, essa aqui é o meu preparo para minha massa branca na forma 30 por 22, tá bom? Então, ela bate ali, eu bato aqui e assim eu consigo assar todas essas massas em uma remessa só. Esse aqui vai ser recheio de ninho com morango, tá? Então, vou fazer uma mistura na panela mesmo, né? Porque eu vou fazer uma mistura com 4 leite condensado, 5 creme de leite, porque eu vou utilizar 2 camadas aqui e 2 camadas aqui com o óleo, tá bom? Mas aí depois eu mostro mais pra vocês do recheio, tá bom? Então, é isso aí, bora lá, bora trabalhar. Prontinho, gente, as massas já estão prontas. Vou levá-las pro forno agora, tá bom? Depois eu mostro o resultado delas pra vocês, tá? Ó, então, aqui minha massa de 8 ovos, depois eu mostro pra vocês como que ela ficou, tá? A outra já estou assando ali no forninho. Bom, gente, tô aqui agora cortando as folhas, né, de papel manteiga que eu compro. Normalmente eu compro de 10 em 10, tá? Então, vem 10 folhas aqui, eu pago 50 centavos em cada folha. E aí, o que que eu faço? Eu já corto elas e já guardo elas cortadinhas, tá? Com a medida das formas maiores, que é as que eu utilizo mais, tá? Então, essa aqui é a medida da forma 30 por 22, tá? Então, aqui eu já tenho 20 folhinhas, que deu aqui, ó. Eu cortei 10 aqui e 10 aqui. Então, já tenho 20 folhas. 20 não, né? 19, que eu acabei de usar uma. E agora, eu vou estar cortando aqui a medida da assadeira maior, que é 36 por 26. Se sobrar, mas eu acho que não vai sobrar. Pra essa aqui, que é 25 por 17, que eu gosto de estar utilizando. Mas as principais é essa aqui, 36 e a 30 por 22, tá? Então, eu já guardo assim, ó. Fica bem mais fácil, que aí na hora que eu for forrar, já tá cortadinho, não precisa parar, cortar a folha e tudo mais, né? Então, eu coloco elas tudo juntinho assim, ó. A berigo está bem juntinha, ponta com ponta. Ó, deixa eu posicionar vocês aqui. E aí, eu coloco a forma, gente, aqui em cima, ó. Sempre sobra, né, as beiradinhas, não tem o que fazer. Deixa eu dar uma olhada lá atrás. Aqui. E aí, eu risco com o lápis aqui, ó. Um risquinho bem superficial, só pra fazer uma marcação aqui. E aí, ela fica riscadinha e eu venho e corto com cuidado, segurando aqui pra não... Vou até apoiar aqui, ó, pra folha não andar, tá? Não correr aqui. Deixa eu trazer ela um pouquinho mais pra cá. E aí, eu já guardo ela assim, já toda cortadinha. Isso facilita bastante, tá? Na hora de forrar as assadeiras. Vocês viram aí na semana passada, né, que eu utilizei bastante formas grandes. Então, se eu fosse parar pra tá cortando uma por uma, né, querendo ou não, isso leva tempo. Então, já deixando tudo cortadinho, é mais fácil. Aí, eu coloco dentro de um saco plástico, saquinho plástico comprido, né, transparente. E guardo elas assim, ó, bem esticadinha, tá? E depois é só ir lá e tirar e forrar a minha forma e tá pronto. Isso reduz bastante o tempo aí, tá, gente? Facilita bastante. Então, já compro assim de fardinho, de montinho. E aí, eu já deixo assim, ó. E tá pronto, ó. Então, aqui já tem 10 folhas. Deixa eu ver se ainda vai dar pra cortar mais aqui. Aí, não vai dar. Tá vendo? Vai faltar aqui, não sei se dá pra vocês verem, deixa eu ver. Então, eu vou utilizar pra forma 25 por 17, tá?
Aí as formas menores eu sempre forro com papel toalha mesmo, né? Que eu sempre mostro pra vocês que eu coloco papel toalha. Porém, nas maiores eu prefiro utilizar o papel manteiga, tá? Ó. Ó, quase que deu, se desse ia dar 12, mas não dá, tá? Então, vamos lá. Então, posiciono aqui, ó. Risco aqui, ó, superficialzinho. E pronto, ó, já fica tudo guardadinho, né? Facilita bastante, gente. Uma dica aí pra quem utiliza papel manteiga ainda, né? Papel manteiga, isso, papel manteiga. Às vezes eu confundo papel manteiga com papel arroz. Sempre paro pra ver se eu tô falando certo. Então, fica essa dica aí, ó. Para as principais formas que você utiliza, você já compra. Aí, chega na sua casa, você estica na mesa, tá? Faz a demarcação, ó. E aí, já corta. Já fica tudo cortadinho. Esse aqui eu acho que ainda cabe na 20. Deixa eu dar só uma olhadinha. Ó, peguei a forminha 20, vamos ver. Vou só arrumar aqui que já andou. Deixa eu ver, risquei pra ver. Ah, deu, gente, deu certinho. Pra forma 20, tá? Poderia ter sido também a caixinha de leite, que daria certinho também. Mas como a caixinha de leite em papel toalha cabe ainda mais certinho, então vou dar prioridade na forma 20, tá? Então, ó, segura pra não correr o papel. E prontinho, aí já temos já as folhas, ó. Então, tem aqui da forma 30, 36 por 26, 30 por 22, 25 por 17 e 20 por 15, tá? E aí, eu guardo e já fica tudo certinho, especificadinho. Como eu conheço bem minhas assadeiras, então eu sei qual que é qual, é só pegar, puxar e forrar e pronto, gente. Gostaram da dica? Bom, gente, então eu vou dar início à preparação do recheio de ninho, tá? Vou mexer ele na panela, porque é bastante quantidade. Então, aqui eu já coloquei, ó, 4 caixinhas de leite condensado, tá bom? Coloquei as 4 caixinhas aqui. E aí, eu vou colocar uma xícara de leite em pó, tá? O leite em pó você usa da sua preferência aí, tá? E aí, a gente mistura muito bem. Vamos diluir todo esse leite em pó aqui no leite condensado, para aí sim a gente vir com as 5 caixinhas de creme de leite, tá? Essa é a capacidade máxima que essa minha panela aqui suporta, tá bom? Ela é de 28 centímetros, essa minha brigadeirinha aqui. Comprei ela no aplicativo da Magalu. Na época eu paguei 1.300 e pouquinho, tá? Quase R$ 1.400 eu paguei nela. Ó, então, diluir muito bem. E agora sim, eu venho e vou adicionando aqui o meu creme de leite. Tô aqui comendo um biscoitinho. Eu amo esse biscoitinho aqui, gente, de milho, sabe? Broinha. Broinha de milho com erva doce. Muito bom. Maravilhoso. E aí, vou diluir muito bem. Eu amo esse creme de leite da Piracanjuba. Ele é bem consistente, ele é bem grossão. Ó. E aí, depois eu vou utilizar esse recheio, tanto para massa 30 por 22, tá bom? Quanto para massa 15 por 10. Aí, eu vou dividir, como eu falei para vocês, eu vou fazer de ninho com Oreo, né?
Porém, eu vou colocar o óleo só depois que esse recheio esfriar, tá? Pra não murchar tanto a bolacha assim. Então, depois que o meu recheio esfriar, aí eu venho e despedaço o óleo no meio desse recheio, na hora de estar fazendo a prensagem desse meu bolo, tá? Eu não coloco óleo no recheio quente. Aí, eu vou estar utilizando essa embalagem aqui de 90 gramas, tá bom? Como é um bolo pequeno, então essa embalagem é de 90 gramas. Ó, agora eu venho aqui, ó, eu vou colocar 4 colheres de margarina, tá? Eu utilizo essa aqui, ó, sem sal, eu prefiro a sem sal, tá? Mas pode ser a com sal também. Porém, fica aquele teorzinho, sabe? Eu não gosto. Mas aí fica a critério de vocês aí, tá? Ó, eu coloco as colheres de manteiga de acordo com a quantidade de caixinha de leite condensado, tá? Então, se eu estou utilizando 2 caixinhas, eu coloco 2 colheres. 3 caixinhas, 3 colheres. 4 caixinhas, 4 colheres, tá? Eu sempre coloco nessa proporção. Então, agora eu vou levar esse recheio lá pro fogo, tá? Pra mexer, eu sempre mexo em fogo alto na velocidade 2 da minha panela. Quando eu começo a enxergar o fundo da minha panela através das 2 pás, eu sei que esse meu recheio tá no ponto que eu preciso. Então, desligo a minha panela, deixo ele mexendo ali por mais alguns minutinhos, só para ele parar aquela borbulha que ele está, tá? Parou a borbulha, eu desligo a minha panela, tiro da tomada, tá? Antes de desprender o motor dela, tiro da tomada, tudo certinho. E aí sim, depois eu despejo esse recheio em uma vasilha e cubro com plástico em contato direto. E tá pronto o nosso recheio de ninho, tá? Então, essa aqui é a proporção máxima que eu faço aqui para os bolos grandes, tá bom? A proporção mínima que eu faço é essa quantidade aqui, de 1 leite condensado para 2 cremes de leite. E aí, eu utilizo entre meia xícara e 3 colheres de leite em pó, tá bom? 3 colheres dá quase que meia xícara cheia aí. Dá pouquíssima coisa abaixo, tá bom? Se eu for fazer 2 medidas do recheio de ninho, então é essa proporção que eu utilizo, tá bom? 2 leite condensado para 3 cremes de leite. E assim vai indo, tá bom, gente? Então, acho que deu para entender um pouquinho, né? E depois eu vou pegar para fazer o recheio de brigadeiro, que é essa aqui, que eu já deixei separadinho. Eu vou estar utilizando 2 leite condensado, 3 cremes de leite e 6 colheres de sopa de chocolate em pó. E aí, eu não adiciono manteiga, porque já tem fonte o suficiente, né, de gordura aqui, tá, nesse recheio. Então, eu não vou utilizar. Se eu estivesse fazendo 2 para 2, então, eu colocaria uma colher de sopa de manteiga para ajudar um pouquinho mais, tá, em questão da gordura. Mas, como tem um creme de leite a mais, então, eu não vejo necessidade de acrescentar a margarina aí, tá, no brigadeiro. Bom, gente, as massas já acabei de desligar. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Eu vou estar preparando aqui um bolinho de cenoura, porque hoje tem tarde da bem, isso aí eu vou levar. Então, assim, eu vou fazer quadradão, né, nessa forma aqui, que é 33 por 22, tá? Então, untei com margarina, sem sal e farinha, tá? Eu vou deixar ela aqui de ladinho. E aí, aqui no liquidificador, eu vou colocar 1 xícara de óleo, tá? Se você achar que é muito, pode estar colocando meia xícara. Eu gosto de fazer com 1 xícara, tá? Então, 1 xícara de óleo, 4 ovos, e 2 xícaras de açúcar, tá bom? Vou bater essa misturinha só pra misturar aqui o açúcar aqui. E aí, eu desligo e venho e adiciono a cenoura, tá? Então, eu tô com 1 cenoura e meia. A cenoura estava bem gigante, tá bom? Tem um total de 400 gramas de cenoura aqui, tá? Como a minha tava grandona, deu 1 cenoura e meia. Se for pequenininha, às vezes vai até 4 cenouras, tá? Então, aqui tem, de gramas, tem 400 gramas de cenoura. Eu descasquei e piquei ela assim, ó, em rodelinha, pra facilitar na hora de bater, tá bom?
Prontinho, gente, bati a minha mistura e agora eu vou despejar aqui no bowl, ó. E aí eu vou adicionar a minha farinha, eu vou adicionar 3 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó, tá? Ó, já coloquei tudo de uma vez só, tá bom? E agora eu vou misturar de baixo pra cima, mesmo sistema, tá bom? Das massas grandes. Opa. E depois eu vou mostrar o resultado pra vocês. Eu vou fazer uma cobertura de brigadeiro, tá bom? Eu não gosto de fazer aquela cobertura açucarada, né? Que o pessoal faz, que é, na minha opinião, é puro açúcar. Eu não gosto de comer alguma coisa e sentir aqueles granulados do açúcar em cima. Eu acho que dá uma estragada no bolo, você acaba não sentindo tanto o sabor do bolo, tá? Não acaba não degustando tão bem o bolo assim, quando tem aquela camada grossa de calda açucarada. Há quem ame, há quem goste. Eu não gosto, eu prefiro um brigadeiro lisinho, brilhoso, bem bonitão aí em cima do bolo, tá? Mas aí vai de gosto de cada um, né, gente? Tem gente que eu sei que ama, que só faz assim, né? E eu já não gosto, tá bom, ó? Misturei aqui, ó. Vou dar uma raspada aqui pra me certificar de que não ficou farinha lá embaixo. E vou levar pra minha forma. Vou assar no forninho, tá? Aí, pra esses bolos caseirinhos, eu coloco meu forninho ligado apenas na grade de baixo a 180 graus. Quando tiver faltando uns 10 minutinhos pra terminar, aí eu ligo a grade de cima pra ele ficar mais douradinho em cima, tá bom? Quando tiver faltando aí uns 10 minutinhos pra apitar o forninho, aí eu vou lá e ligo a grade de cima, tá? Pra ele dar uma dourada por cima. E aí, fazendo isso, tá pronto aí nosso bolo de cenoura. Vou só fazer assim, ó, pra ele esparramar pra lá, pros cantinhos. Prontinho, gente. Prontinho, depois eu mostro o resultado dessa massa linda pra vocês. Bom, gente, o bolo de cenoura já ficou pronto. Vou mostrar pra vocês o resultado. E olha só que coisa mais linda esse bolo de cenoura. Tá vendo? Ai, tá quente. Então, fiz um brigadeiro ali, agora eu vou colocar por cima, tá bom? Coloquei uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 3 colheres de chocolate em pó 50% e coloquei uma colherzinha de manteiga, tá bom? Ó, então, ficou assim, ó. Aí, eu deixei ele mais líquido, tá bom? Não deixei ele em ponto de recheio, deixei ele em ponto de cobertura mesmo, tá bom? Ó, bem molinho, bem maleável, porém grossinho e bem brilhoso, tá? Tá bem quente e eu vou despejar quente mesmo. Deixa eu só tirar meu pano aqui pra não cair. Misturar aqui mais um pouquinho. E aí, já vou despejar aqui em cima, ó, do meu bolo, tá? E eu vou esparramar ali, ó, a espátula, depois esparrama um pouco com a colher. Se você quiser, você pode cortar ele, tá bom? Deixar ele todo cortadinho, que aí o recheio ele vai entrando aí nas lacunas, né? Porém, eu vou colocar assim mesmo, ó. Vou colocar todo esse brigadeiro aqui em cima. E ficou pronto aí nosso bolo caseirinho de cenoura, tá? Ele assou por 40 minutos no forninho, tá bom, gente? E aí, quando chegou aqueles 10 minutos finais, né, que eu falei pra vocês, eu vim e liguei a grade de cima, a grade de cima, tá? Do meu forno, tá? Que até então eu estava assando ele ligado apenas com a grade de baixo. Aceso apenas embaixo, depois nos 10 últimos minutos, eu acendi, eu liguei a grade de cima, tá? Pra ele ficar douradinho por cima. Então, ó, ficou assim.
afastando aqui, ó, pro recheio cair aqui nesses cantinhos, tá? Vou decorar ele com esse granuladinho aqui, ó, que ele é todo quadradinho, tá? Pra dar um charmezinho a mais aí, né? Não custa. Vou deixar ele esfriar um pouquinho, aí depois eu venho e corto em quadradinhos pequenos, tá, gente? Pra ficar mais fácil lá na hora do pessoal comer. Não sei se comentei com vocês, mas esse bolo vai ser pra tarde da benção, né? Que a gente chama o nosso café com Deus, que tem todas as sextas-feiras, 3 da tarde, tá? E aí, cada sexta-feira as irmãs levam uma coisa ou outra. Não é todas as sextas-feiras que eu consigo estar lá. Porém, essa deu certo, então vou estar levando esse bolo de cenoura pra ajudar lá com o nosso café com Deus, tá bom, gente? Aí, outra irmã leva pão, uma irmã leva chá, outra irmã leva um cafezinho. E aí, depois das orações, a gente confraterniza. Daqui a pouquinho eu vou cortar ele e eu mostro pra vocês por dentro como que ficou essa massa, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. Já cortei aqui, tá? Os quadradinhos do bolo. Vou erguer aqui um pedacinho pra vocês verem. Olha por dentro, ó. Acho que tá dando pra vocês verem. Ele assa super bem. Fica uma massa fofinha e úmida, tá? Bem gostoso. Eu queria mesmo mostrar pra vocês por dentro como que esse bolo fica fofinho, tá? Uma massa bem fofinha, ó. E bem úmida, tá? Ó. Bem douradinho embaixo, nas laterais. Olha essa cor de massa, coisa mais linda, né, gente? Então, é isso. Eu queria mostrar pra vocês o resultado desse bolo de cenoura por dentro também, tá? Então, agora eu vou cortar ele, ó. Olha que coisa mais linda! E aí, eu vou colocar ali naquela embalagem de tampa fechadinha certinho pra levar aí pra nossa igreja, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, ó, do bolo de cenoura, tá? Essa receitinha aqui eu peguei no YouTube, tá bom? Essa receitinha aqui não é exclusividade minha, não. Peguei aqui mesmo no YouTube, assim como a receitinha do bolo de paçoca, né? Que eu mostrei pra vocês. Então, é isso aí, gente. Vou cortar e já vou ir pra lá, porque a hora já está passando, tá bom? Ó, gente, deixa eu mostrar o resultado, né? Que eu fui lá na igreja, então acabou demorando um pouquinho. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, então, o resultado. Então, essa aqui é a massa 30/22, tá? Ó, ficou maravilhosa, cresceu super bem, tá? Massa de 8 ovos, né? Depois eu vou deixar na descrição aí pra vocês. E aqui a massa 20/15, tá? Por 10 de altura de chocolate, tá bom? As crianças aí de fundo, meu sobrinho tá aqui em casa hoje. Ele ficou aqui pra minha irmã, foi chamada no trabalho dela, deixou ele aqui rapidinho. Então, vocês vão ouvir mais barulho aí pro fundo, tá, gente? E aí, a massa na forma 15/10, tá? Que é a minha massinha aí de 2 ovos, tá? Minha massa de 2 ovos, tá bom? Então, ficou assim. Eu vou desenformar agora. Eu ainda não consegui, gente, fazer o recheio de brigadeiro. Ainda tenho que fazer. Eu acabei ficando na correria aqui, não consegui fazer o recheio de brigadeiro. Mas é rapidinho também. Daqui a pouco eu já mexo ele. Vocês estão vendo a panela de fundo. Eu tô fazendo um recheio de doce de leite, que acabou de me entrar um pedido pra amanhã. De doce de leite com ameixa. Porém, não tinha cozinhado as minhas latas ainda, tá? Eu repus meu estoque, porém não cozinhei as latas. Tô cozinhando agora. Eu cozinho 4 de uma vez só. Por 40 minutos. Essa é a moça, eu cozinho por 40 minutinhos, tá bom? Então, é isso, ó. Agora eu vou desenformar. Então, já vou prensar esse aqui, que já tá com o recheio pronto. Vou fazer de ninho com morango, tá? Ó. Os morangos estão bem bonitos. E, por sorte, os morangos aqui na minha cidade, essa semana, ele está por R$ 5,99 a bandejinha. E olha só. Não tirei nenhum morango podre daqui, gente. Olha que bênção de Deus, tá? Então, é um recheio favorito aí da pastora da minha igreja. Então, valeu super a pena, né? Eu comprei 3 bandejinhas, tá? Pra esse bolo aqui. Fiquei com medo de ter algum estragado, mas não. Estavam todas maravilhosas, tá? Então, eu comprei 3 bandejinhas pra essa forma aqui. Não, acho que nem vou usar tudo. Eu acho que ainda vai sobrar. Depois eu falo pra vocês se sobrar, tá bom? Então, esse aqui vai ser recheio de ninho com morango. Esse aqui o ninho com óleo e esse o brigadeiro, tá? Então, já tô aqui com a mistura láctea.
Vou fazer a minha caldinha, tá, gente? Água, açúcar e mistura láctea pra minha massa branca. E na massa de chocolate, água, açúcar e Toddy, tá bom? Ó, gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês o resultado dessa massa por dentro. Ó, olha que camada mais linda, gente. Simplesmente maravilhosa, ó. Sem o óleo e sem a manteiga, tá? Vale sempre a pena ressaltar, tá bom? Ó, então cortei as 3 camadas, ó. E ela dá 3 camadas bem generosa, tá? Não fica com cheiro nem com sabor de ovo, tá bom, gente? Super importante bater muito bem essa massa na hora de colocar da batedeira pra bater com o açúcar, tá bom? Ó, minha bancada já estava limpinha, tá, gente? Sempre higienize bem as bancadas, tá? Antes de fazer esse processinho aqui, as mãos e tudo mais, tá bom? Então, ó, ficou assim. Tô mostrando pra vocês com o celular, com uma das mãos. Porém, meu celular eu sempre passo um lenço, sempre quando eu estou gravando aqui pra vocês, eu já higienizo, limpo bem limpinho com o lencinho, mas mesmo depois que eu deixo ele de cantinho, eu vou e lavo as minhas mãos novamente, tá bom, gente? Vale sempre a pena ressaltar isso, tá bom? Sempre importante, porque o celular a gente leva pra tudo quanto é lugar, né? Então, sempre quando eu estou em produção e ao mesmo tempo eu tô fazendo um stories lá pro Instagram, ou mostrando aqui pra vocês o resultado das massas, dos recheios, esse celular ele já passou por uma limpeza com aquele lencinho umedecido, tá bom? Então, dou uma boa limpada nele, porque eu fico tocando nele o tempo todo, né? Pra fazer, mostrar pra vocês o resultado das coisas aqui, tá? Mas aí, mesmo quando eu deixo ele de canto, eu vou lá e lavo as minhas mãos novamente, tá bom? Então, é isso aí. Vou prensar esse bolinho, não vou mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar daqui a pouquinho o bolinho de recheio de Oreo, tá bom? Já mostro pra vocês. Ó, gente, então ficou assim, ó, bastante morango, tá? E aí sobrou bem pouquinho. Então, utilizei praticamente as 3 cambuquinhas de morango pra essa medida de assadeira aqui, tá bom, gente? Então, ficou assim, ó. Tá? A camada de baixo ficou exatamente como essa de cima, tá bom? Ó, gente, então triturei todo o biscoito aqui, ó, tá? A bolachinha Oreo, tá? Com recheio, com recheio mesmo, tá? E agora eu vou colocar o recheio de ninho aqui. Vou fazer isso com uma mão só, óbvio, né? E aí eu vou misturar, tá bom, gente? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Deixa eu coisar que eu não vou conseguir fazer com uma mão só. Ó, gente, então ficou assim, ó, tá bem escuro aqui já e a luz aqui da minha cozinha tá horrível, tá com problema, ó. Então, ficou assim, tá bom? Com os pedaços do biscoito, tá, gente? Da bolacha, enfim. Eu vou cobrir com um plástico aqui em contato e daqui a pouquinho eu já vou cortar minha massa. Vou dar uma pausa aqui rapidinho. E aí, daqui a pouco eu já prenso o bolo com esse recheio e mostro pra vocês. Bom dia, gente. Sábado por aqui, 7 de setembro, feriado. E bora lá, né, dar continuidade aqui ao nosso vlog. Ontem acabou que nem mostrei mais nada pra vocês. Acabou que entrou esse pedido, né? Lembra que eu tinha 2 pedidos, né, apenas, e o bolo, né, claro que eu estou fazendo, que eu fiz aí pra minha pastora lá da igreja, e aí acabou entrando esse pedidinho de 1 quilinho de bolo, doce de leite com ameixa. Aí ficou uma correria, porque eu tava sem ameixa, achei que eu tinha ameixa em casa, mas aí eu tive que subir lá no supermercado ainda pra buscar ameixa, e ficou super tarde, acabou que eu não mostrei mais nada pra vocês, tá? Então, pra hoje vai sair num total aí de 3 bolos, que foram encomendados, mais o bolo aí da pastora da minha igreja, tá? Um total de 4 bolos, então. E aí, pra domingo, acabou que entrou mais um pedido, aquele último ali, ó, que eu coloquei ali, acabou que entrou mais um pedido ontem à noite, de ninho com morango. Ainda bem que o morango tá um precinho bom por aqui, graças a Deus. E é isso aí, então vou mostrar pra vocês que eu vou estar preparando hoje. Já vou dar início ali à preparação de recheio de ninho, porque vai ser, a maioria vai ser recheio de ninho, tá? Vai ter, acho que um que vai ser de brigadeiro, 2 camadas, e o outro que vai ser uma camada de brigadeiro e uma camada de ninho. E os demais todos ninho com morango, ninho com morango. Então, bora lá, vamos trabalhar, né? Bom, gente, então aqui na minha panela eu já coloquei 4 leites condensados. Vou adicionar uma xícara de leite em pó, 5 caixinhas de creme de leite e 4 colheres de manteiga sem sal, tá bom? As massas que eu vou estar preparando aqui hoje, então vai ser a massa na forma 25 por 17 por 10 de altura, massa de chocolate, meu bolo de 3 quilos, que rende aí em torno de 30 a 35 fatias, tá bom? Então, esse aqui vai ser massa de chocolate e 2 camadas de recheio de brigadeiro, tá? Vou estar preparando também 2 bolos na forma 20 por 15 por 10 de altura, ambos na massa branca com o mesmo recheio, que é ninho com morango, tá? Então, esse bolinho aqui, ele me rende um bolo de 2 quilos e dá em torno de 20 a 25 fatias, tá? Esse bolinho na forma 20 por 15 por 10 de altura.
Vou estar preparando também um bolinho na forma da forminha de caixinha de leite, né? Que é 18 por 11 por 6 de altura, também de ninho com morango. Esse aqui rende até 12 fatias, tá bom? De 10 a 12 fatias. E vou estar preparando também um bolinho de 1,5 kg na forma 15 por 15 por 6 de altura. Este aqui que eu falei pra vocês que vai ser uma camada de brigadeiro e uma camada de ninho, tá? Também na massa branca. Então, vou bater a minha maçona de 12 ovos aí, né? Distribuir aqui nas principais, que são as maiores. Vou distribuir aqui. E eu acredito que eu ainda consiga fazer esta aqui, tá? Que é essa medida de 1,5 kg. Se faltar, depois, é claro, eu bato na batedeira de mão mesmo pra esse aqui, que é minha massa de 2 ovos, não tem problema. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou bater uma massa, gente, de 14 ovos. Porque aí eu consigo já completar as 4 na massa branca. Eu acho que eu vou fazer isso. Aí eu coloco, ao invés de 6 xícaras de farinha de trigo, eu coloco 6,5 xícaras, tá? De farinha de trigo. E aí eu acho que eu consigo completar aí as quatro formas. Vamos ver se vai dar certo, eu mostro pra vocês. Mas então, eu vou fazer com 14 ovos, tá bom? O açúcar não vou aumentar a medida, não. Vou aumentar o ovo, 2 ovos a mais, tá? E vou colocar uma meia xícara de farinha a mais. Caso eu veja que a massa ficou muito molinha, eu ainda adiciono aí umas 2 colheres de farinha de trigo, tá? Aí eu vejo na hora também. E essa aqui eu vou fazer a minha massa de 3 quilos de chocolate, né? Essa massa aqui, normalmente, eu faço ela com 6 ovos na versão de chocolate, tá? Se fosse a versão branca, eu faria com 5 ovos e daria ok, tudo certinho. Então, é isso. De massa até o momento, é isso que eu tenho pra preparar aqui hoje, tá bom? Em relação ao recheio, vou fazer essa remessa. E aí, depois eu vou fazer uma outra remessa, acredito eu, da mesma medida. Porque mesmo que sobrar, depois eu monto um bolo à pronta entrega. É sempre bom ter, porque sempre alguém pede, tá? Pelo menos uns 2 bolos à pronta entrega sempre sai aqui no final de semana. Então, vou fazer essa medida de recheio de ninho. Depois, vou fazer mais uma medida exatamente dessa de ninho. E aí, depois eu pego pra fazer já a medida de brigadeiro. Brigadeiro, eu vou fazer 3 leite condensado, 4 cremes de leite. Porque aí eu consigo 2 camadas aqui e uma camada nesse aqui, né? Que é ninho com brigadeiro, tá bom? Então, aí eu vou mostrando pra vocês ao longo do dia, tá? Bom, gente, então, ó, a massa deu super certo, tá bom? Fiz ela aí com os 14 ovos, como eu falei pra vocês no início. E acabou ainda me rendeu 2 bolinhos, tá? Um petitiquinho, ó, e um pouquinho maior. Esse aqui eu congelo, tá? Pra fazer bentô. Às vezes o pessoal da empresa da minha irmã, às vezes pedem bolinho assim, então eu asso, embalo bem embaladinho em plástico filme e congelo, tá bom? Ó, então ficou assim, todas as formas, tá? Então essas duas aqui e essas petitiquinhas eu vou assar no forninho mesmo, e essas maiores aqui eu vou assar no forno a gás, tá bom? Então, é isso aí, ó. Vi que já tá ali lavando, ó, toda a louça, tá? Bastante louça, o que me adianta bastante. E aí, enquanto vai assando... Ah, as remessas do recheio também eu já fiz, ó. Acabei de tirar a remessa de brigadeiro. Gente, tá um caos aqui, tá? Não repara que tá uma bagunça. Mas, enfim, esse creme de leite eu ia usar, mas tava com um cheirinho meio estranho, meio suspeito. Aí, eu deixei ele aqui de ladinho. Bom, então é isso. Vou levar, então, essas massas pra assar e depois eu mostro o resultado delas pra vocês, tá bom? Ó, gente, primeiro bolinho saindo aqui no sábado. Então, esse bolinho foi o que entrou ontem à noite pedido, né? Que eu corri lá no supermercado ontem, já às 7 horas da noite, pra buscar ameixa, né? Porque eu estava sem ameixa aqui em casa, tá? Ó, então ficou assim. Olha que coisa mais linda. Olha essa prensagem, gente. Tá? Com aquele doce de leite que eu já mostrei aqui no canal várias vezes pra vocês, que eu faço com creme de leite também. Bato na batedeira e depois levo ao fogo ao ponto de brigadeiro firme, tá? Ó. Então, ele fica assim, ó, perfeito, sem risco de vazar, sem barriguinha, tá? Fica simplesmente sensacional, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Lindo, 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 ó. E olha os pedaços da ameixa, tá? Então, já vou decorar ele aqui, ó, porque eu não sei que hora que ela vai vir buscar. Perguntei várias vezes o horário da retirada, aí ela conversou, desconversou e não... Enfim, senhora, né, gente? Ela é uma senhora idosa, então eu entendo. Ó, então ficou assim. Então, já vou decorar ele, por via das dúvidas, se ela aparecer, pelo menos ele já vai estar decoradinho, é só ela retirar mesmo. Então, ficou assim. Então, esse é o bolinho na forma caixinha de leite, 18 por 11 por 6 de altura, mas aqui ele ficou mais alto, lógico, né? Tá? E a embalagem que eu estou utilizando é a G50 alta, tá bom? Da Galvanotec. E o disquinho de isopor de 23 centímetros de diâmetro. Então, para você que usa cake boards, né, aquele de madeira, então a medida é essa aí, 23 centímetros de diâmetro, que cabe super bem dentro da embalagem aí da Galvanotec, ó.
Então, ficou assim. Vou decorar uma decoração simplesinha, porque ela falou que é pra comer mesmo, não é nenhuma ocasião especial. Ela disse que tá morrendo de vontade de comer esse bolo de doce de leite com ameixa. Então, ficou assim, ó. Vou decorar ele agora. E aí, depois eu já vou mostrando as massas que já foram assadas pra vocês, tá? Ó, gente, passando pra mostrar, então, o resultado das massas, tá? Todas já ficaram prontas, ó, até as pititica. Ó, então, ficou assim, tá? Maçona branca aí de 14 ovos, que vocês viram, que rendeu super bem, graças a Deus. Essas duas estão mais quentes, né, que saiu do forno há pouco tempo. Essas já estão mais frias, tá? Aqui, essas duas aqui, eu já vou fazer a prensagem já pra me adiantar aqui, tá bom? E essa aqui eu vou desenformar e vou embalar no plástico filme e vou congelar, tá bom? Aí, essas três aqui, eu vou voltá-las pro forno ali, porque eu tô sem espaço aqui, tá um caos aqui, gente. E aí, eu vou deixar no forno lá, e depois que elas esfriarem mais um pouquinho, eu desenformo, já corto, já deixo tudo prontinho pra tá fazendo a prensagem, né? Então, essa aqui, ressaltando, é 2 camadas de brigadeiro, e essas duas aqui são 2 camadas de ninho com morango, tá bom? Então, já fiz a minha caldinha ali, ó. Água, mistura láctea e açúcar, tá? Já estou aqui com a faca, a colher, pra tá desenformando esses dois aqui e fazendo a prensagem. Esse aqui também é ninho com morango, esse aqui é uma camada de ninho, uma camada de brigadeiro, tá bom? Então, é o que tá acontecendo por aqui, ó. Bom, gente, deixa eu mostrar então o resultado da massa pra vocês antes de eu começar a fazer a prensagem, tá? Então, essa aqui é a minha massa de 6 ovos de chocolate, ó, ficou assim, ó, as camadas. Olha que coisa mais linda essa massa de chocolate, maravilhosa, tá? Essa aqui eu faço com óleo, tá? E as minhas massas brancas, né, gente, ó. Até esqueci de mostrar as outras pequenas pra vocês. Por dentro, né? Prensei, nem mostrei por dentro, mas é assim que fica, ó. Tá vendo? 3 camadas bem generosas, tá? Ó. E sem óleo e sem margarina, tá bom, gente? Ó, coisa mais linda essa massa. Ó, pra vocês verem bem de pertinho. Então, fica assim, tá fofinha e bem maravilhosa, tá? Então, vou fazer as prensagens agora, ó. Meu brigadeiro já tá aqui, já lavei os moranguinhos, tá? Ó, estão bem graúdos os morangos também, olha que belezinha. Eu lavo sempre na hora que eu vou utilizar, tá bom? Eu nunca lavo ele antes e deixo lá, não. Lavo na hora que eu for usar, é a hora que eu higienizo, tá bom? Então, é isso aí, bora lá. Já estou com a minha forma aqui limpinha, coloquei o meu plastiquinho aqui pra fazer a minha prensagem. Já estou com a minha caldinha, água, Toddy e açúcar, tá bom? Agitei bem e tá pronta aí a minha caldinha pra fazer a prensagem da minha massa de chocolate, tá? Que é do recheio, as 2 camadas aí de brigadeiro, tá? Gente, quase que eu decoro o bolo sem mostrar pra vocês, né? Olha isso aqui, que coisa mais linda. Esse bolo de ninho com Oreo, tá bom? Então, voltei. O interiorzão, né, gente? Eu voltei ele pro cardápio, tá bom? Esse recheio, ó. E eu sei que vocês vão perguntar, então aqui eu vendo a R$ 65 o quilo do bolo, tá bom? De ninho com óleo, tá? Ó, normalmente eu não gosto muito de falar de preço, né? Que sempre tem uma discussãozinha, né? Que acha que é muito barato, que eu deveria estar vendendo um pouco mais caro, mas é aquilo que eu sempre falo pra vocês, vai de região pra região, tá bom, gente? Então, ó, ficou assim, ó, a coisa mais linda. Delícia, hein? Então, vou decorar esse bolinho, coloquei aqui no meu disquinho de 23 centímetros de diâmetro, vou decorar e já já eu mostro pra vocês o resultado, tá bom? Bom, gente, antes de eu decorar esse bolinho, eu vou ver se eu consigo gravar e fazer esse bolinho aqui junto com vocês, tá bom? Então, ele é um bolinho assim, ó. A cliente me mandou, eu tirei uma foto aqui que o celularzinho tem aqui em casa, pra eu seguir aqui e conseguir falar com vocês aqui, tá, ó? Então, não tá no mesmo tom, mas ela pediu pra ser assim, ó, tá? Esse memezinho. E aí, vocês têm me perguntado bastante em relação à escrita, né? Como que eu escrevo e tudo mais. Eu cheguei a falar em um vídeo, ó, que eu pego um pouquinho do recheio de ninho, tá? E aí, eu tinjo ele, gente, com um corante em gel preto, tá? Eu tinjo ele com um corante em gel preto, ó. E aí, pra ele ficar mais molinho assim, eu adiciono mistura láctea nele, tá, gente? Pra ele ficar assim, ó, mais maleável e tudo mais. Se eu deixar guardadinho na geladeira, ele vai endurecer e aí eu levo 5 segundos no micro-ondas, tá? E aí, eu vou misturando, caso necessário, vou adicionando mistura láctea, tá bom? E aí, ele fica assim.
Então, ele não transfere pro bolo, tá? Ele fica o dia inteiro muito bem. É claro que depois ele fica diferente, porém a escrita fica intacta, tá? A pessoa consegue ler normalmente, não vai ficar tão bonito quanto você faz na hora, no dia, né? Mas no dia seguinte ele ainda aguenta bastante, tá? Ele fica bastante, não esparrama, a cor dele fica mais borradinho, né? Levemente borradinho. Mas se for pro mesmo dia, ainda fica perfeito. E pro outro dia também dá pra entender tudo mais certinho. É que a gente que é confeiteira, a gente quer que fica tudo perfeitinho, né? Ó, então eu faço ele assim. Peguei um paninho aqui úmido, paninho de rolo, pra tá limpando a mão, porque suja bastante. E aí eu pego meu biquinho perlê de número 1, tá? A numeração dele é 1, ó. Eu pego aquelas mangas de confeitar, pequenininha, que eu comprei bastante, né? A manga P, justamente pra essa finalidade, tá? Eu já usei ela pra fazer um bentinho ali, ó. E aí eu coloco aqui na minha manga pra escrever. A técnica de escrever, gente, tem muita gente que tem dificuldade. Eu também tinha, porém, como começou a sair muito esse bolinho, a gente vai meio que ficando ligeiro. O que eu fazia antes, quando eu não tinha prática? Deixa eu mostrar pra vocês. Então, o que eu fazia, gente, era pegar um palitinho de dente, aí eu comprei uma caixinha de palito de dente, tá bom? E aí eu fazia um rascunho com a mão bem, o mais leve que eu conseguia, minha mão é muito pesada. Porém, eu tentava fazer o mais leve que eu conseguia, um rascunho tanto da escrita quanto do bonequinho. E aí depois eu vinha e fazia por cima daquele rascunho. Gente, vou ligar o ventilador aqui, pera lá. Eu não ia ligar por causa do barulho, mas não vai ter jeito. Bom, gente, então voltando aqui. Então, era isso que eu fazia, tá bom? Fazia o rascunho com um palitinho de dente, mão bem leve. Depois eu vinha com a caneta, né? Que na época eu comecei a comprar caneta, que saiu a caneta e tudo mais. Mas sempre foi horrível pra mim essas canetas, tá bom? E aí, depois eu comecei a fazer a técnica com o recheio, tá bom? Então, dá pra fazer com recheio de brigadeiro, recheio de doce de leite, recheio de ninho, tá? Você consegue tingir aí. O brigadeiro ainda tinge até mais rápido, porque ele já é bem marronzinho, né? Então, vou ver se eu consigo gravar um pouquinho pra vocês eu escrevendo aqui, tá? Seguindo lá a letra, né? A letra eu vou começar fazendo branca, porque eu vou seguir do jeitinho que ela me mandou no desenho. E aí, o bonequinho eu vou fazer ele contornado com preto, tá bom? Então, pra fazer a letra branca, eu vou usar o chantilly branco mesmo. Deixei ele bem molinho, tá? Coloquei bastante mistura láctea, então ele tá bem molinho. Vou até colocar mais um pouquinho, tá? E também vou estar utilizando, que eu já estava usando essa manga aqui, ó. Aí eu coloquei outro biquinho perlê de número 1 aqui, tá bom? Pra fazer a letra. Vocês viram aqui, ó, que a escrita é em branco, tá? A escrita é em branco, porém o bonequinho, ele é contornado de preto. Aí tem uma frasezinha ali e tudo mais. E depois eu vou preencher esse bonequinho com o chantilly branco. Espero que dê tudo certo. É a primeira vez que eu vou fazer ele assim, de fundo colorido. Espero que dê certo, né, gente? Mas é isso aí. Eu falei pra ela que assim, não é exatamente igual, mas a gente tenta chegar o mais aproximado possível da foto inspiração do cliente. É sempre importante a gente deixar claro pro cliente. Não vou fazer exatamente igual. Porque tem cliente que fala, você consegue fazer exatamente assim? Não, exatamente assim não, mas eu vou chegar o mais aproximado possível, tá bom? Sempre deixe claro, porque se sai alguma coisa errada, depois fala, nossa, mas você falou que ia deixar, você falou que conseguia, não é verdade? Então, é isso aí, gente. Eu vou, então, primeiramente, colocar o chantilly branco aqui e vou pra escrever ali, tá? A frase. Ó, então, coloquei aqui, ó. Vou trazer o bolo bem pertinho aqui de mim, tá bom? Não sei se vocês vão conseguir acompanhar bem. Ah, esse aqui é o bolo, gente, que eu tava comendo bolo de cenoura de ontem, que sobrou. E eu tava comendo ele, deixa eu tampar ali daqui a pouco. Bom, vamos lá, então. Ó, o finalzinho da espátula fica lá atrás, tá bom? Ó, e o final que foi a espátula, deixa lá atrás. Então, vamos lá.
ficou assim, ó. Vocês viram aí que eu dou uma apoiada também na mão, né? Ó. E agora eu vou pegar a cor preta pra tá fazendo o bonequinho. Aí esse bonequinho vai ser um pouquinho mais difícil, né? Porque não é o bonequinho que eu tô habituada a fazer. Então, vamos lá. Deixa eu pôr aqui na minha frente pra eu poder enxergar melhor. Deixa eu ver se consigo enxergar, que tem uma palavrinha bem miudinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Acho que é tipo palavrões. Tem vários coisinhos, né? Vou fazer mais ou menos aqui. Quer dizer que tá falando alguma coisa. Não fica exatamente igual, né? Mas a gente tenta. Aí agora ele é todo branquinho, né? Vamos lá tentar pintar ele aqui. Eu devia ter feito o olhinho depois, ó. Agora que eu parei pra pensar nisso. Ó. Eu vou colocando aqui, gente, eu vou esparramando com o próprio biquinho. Tá? Bem devagarzinho. Vou dar uma pausa, senão vai ficar muito longo, tá? Ó, mas eu tô colocando e tô esparramando, ó, com o próprio biquinho, tá? Até completar todo o desenho. Ó, gente, então ficou assim, ó. Vou mostrar de pertinho com cuidado, ó. Então, ficou assim, ó, tá? Não fica exatamente igual, não tem como, né? Porém, a gente tenta, tá? Então, ficou desse jeito, ó. E aí, o que vocês acharam? Gente, confeitei o bolo e esqueci de mostrar pra vocês por dentro como que ele ficou. Então, esse aqui foi a massa de chocolate com recheio de brigadeiro, tá na forma 20 por 15 por 10 de altura, tá? Então, a embalagem que eu estou utilizando é 60 alta e o disco de isopor de 30 centímetros de diâmetro, tá? Então, ficou assim, ó. Fiz um espatulado, fiz um efeito com um pincel de silicone e aqui eu fiz com o efeito do bico 34, tá? 34 ou 32, gente, até eu fico na dúvida desse bico. Deixa eu ver. Não dá pra enxergar ali, depois eu falo pra vocês. Mas, enfim, ficou assim, ó, tá? Então, agora eu já vou pegar o bolão pra gente tá decorando juntos. Vou mostrar pra vocês como que ele ficou. Ele ficou super alto. Ele ficou literalmente com 10 centímetros de altura, né? Por conta dos morangos e tudo mais. Eu vou mostrar pra vocês como que ele ficou, ó. Bom, gente, então bora lá pegar esse mega bolão. Olha que coisa mais linda desse mundo, gente. Olha isso. Ficou assim, ó. Então, aqui fica mais alto, né? Por conta da barreirinha de contenção, que eu sempre faço uma e duas, tá? Faço uma barreirinha em cima da outra. E aí, eu posiciono os morangos no meio do bolo, tá? Ó, então, ficou assim. Olha que coisa mais linda. Massa 30 por 22 de 8 ovos, tá? Como eu falei pra vocês, meu bolo é de 4 quilos. Porém, eu acredito que ele já esteja pesando 5 quilos tranquilamente, porque tem muito morango, né? Tá bem pesadão mesmo. Estou utilizando a bandejinha laminada de número 5 e depois eu vou usar para transportar a bandeja G78 com tampa, tá bom? Então, ficou assim, ó. E bora lá decorar, né, gente?
Bati aqui 3 xícaras de chantilly, porque eu vou fazer umas rosetas, poucas, mas eu vou fazer, tá? Eu não quero que falte, tá bom? E aí eu vou tingir, as rosetas vão ser azul, tá? Azul anil, acredito eu que seja a cor favorita da pastora, tá bom? Então por isso que eu vou fazer nesse tom de azul as rosetas. Então eu vou decorar as laterais com o biquinho 70, eu vou fazer rosetas com o bico 1M, e aqui eu vou fazer com o bico 32. Deixa eu ver o número dele aqui. Eu falei pra vocês que eu fiz o bolo anterior. Isso, bico 32 mesmo, tá bom? Ó. Então, já eu mostro pra vocês como é que vai ficar o resultado desse bolão lindo, tá bom, gente? E olha só, gente, como que ficou o bolo. Fiz umas letrinhas de chocolate. Eu fiz não, pedi pra minha filha fazer. E aí, eu passei um pozinho dourado, tá? Então, ficou assim, ó. Parabéns, pastora Isabel. Ó. Joguei um glitterzinho, fiz as rosetas, ó. Então, ficou assim, gente, todo decoradinho. Baguncinha, loucinha limpa, vi que lavou tudo, secou tudo, porém deixou aqui. Porque guardar aí já é outra história, né, gente? Mas pelo menos lavou, secou, tá tudo bonitinho. Aí depois é só colocar cada coisa em seu devido lugar, ó. Então, ficou assim, ó. O que vocês acharam do bolão? Eu amo fazer bolo assim, gente. Eu amo esses bolos assim, sabe? O famoso bolo de antigamente. Ai, eu adoro, sou apaixonada. E uma luzinha acordando, bem na hora, graças a Deus que deu tempo. E aí ela acorda, ó, chorando toda vez. Mas ainda bem que deu tempo de eu decorar o bolinho. E agora eu vou fechar ele, tirar uma foto rapidinho, vou fechar e já vou lá dar um banho nela também. Esperar ela despertar, dar uma organizadinha aqui na cozinha, porque aí 7h30 a gente vai pra igreja, né? A moça vai passar aqui pra mim pegar. Porém, ainda tem 2 bolos que vão ser retirados agora às 6, que hora aqui é agora? Às 5h38, já dá pra mandar o aviso de encomenda pronta já. E aí, ficou assim, ó. Vocês acharam? Gostaram? Ficou lindo, né, gente? Deixa eu correr. Fui! Bom dia, gente. Domingo por aqui, ó. Já estou aqui começando, né, a decoração dos bolinhos, que irão sair agora na parte da manhã. Então, já tô iniciando pelo bolinho na forma 15 por 15, tá? Ó. Uma camada de brigadeiro e uma camada de ninho, tá? Então, vou fazer a decoração dele. Já deixei bastante chantilly batido já, tá bem, ó, durinho. Vou misturar, né? Eu deixo bastante quantidade de chantilly batido, porque como eu acordo cedo, né, pra tá decorando os bolos que vão sair, então é muito barulho e as meninas ainda estão dormindo, tá bom, gente? Ó, então, pra essa forma 15 por 15, eu utilizo a embalagem G56 alta, tá? Com um disquinho de isopor de 25 centímetros de diâmetro, tá bom? Então, o primeiro bolinho saindo aqui nesse domingão. Vou decorar e já mostro pra vocês o resultado. Bom, gente, então, primeiro bolinho decorado, tá? Fiz essa decoração assim, ó, com esse efeito, não sei o nome desse efeito, tá? E aí, com um pincel bem fininho, eu vim fazendo essas beiradinhas assim, ó, com um pó dourado diluído em álcool de cereal, tá? Então, ficou assim, ó. Aí, fiz um tom de roxo mais forte e um tom de roxo mais fraco, porém, com o mesmo corante, tá bom? Então, ficou assim, ó. Bom, gente, segundo bolinho saindo por aqui, tá bom? Esse aqui é o de ninho com morango, tá bom? Na forma 18 por 11 por 6 de altura, tá? Ó, então ficou assim. Vou embalar ele na embalagem G 50 alta, tá bom? E um disquinho de isopor de 23 centímetros de diâmetro. Prontinho, gente, bolinho finalizado, tá? Então ficou assim, ó. Utilizei aqui o biquinho 32, tá? E aí, fiz esse efeito aqui embaixo, ó, com essa espátula, com essa ponta. Fui subindo assim, ó. Então, ficou assim. Gente, pegando mais um bolinho pra confeitar. Bolo na forma 20 por 15 por 10 de altura. Recheio de ninho com morango. Eu já ia decorando o bichinho aqui, já esquecendo de mostrar pra vocês o resultado, ó. Ó, tem um moranguinho ali, ó. Saiu um pedacinho ainda da barreira, ó.
Então, ficou assim, né? Como eu falo pra vocês, fica alta aqui na lateral por conta da barreira de contenção. A embalagem que eu vou estar utilizando para essa forma retangular é a 60 alta, tá bom? Em disco de isopor de 30 centímetros de diâmetro. E aí, ficou assim, ó. Eu vou decorar e já mostro pra vocês o resultado. Mas olha que coisa linda. Prontinho, gente. Bolinho finalizado com essas flores em 3D, olha só. Seguindo a foto inspiração que a cliente mandou, tá bom? Porém, ela mandou numa versão redonda, tá? E aí, eu fiz, só que ela queria na versão retangular, tá? A foto foi na versão redonda, porém, o pedido foi na versão retangular. E aí, ficou assim, ó. Depois eu vou postar lá no meu Instagram, a foto inspiração e a foto do meu trabalho, pra vocês verem a diferença, tá? Pra quem quiser seguir lá, é o @cozinha de confeiteira, tá bom? Então, ficou assim, ó. Ó, gente, tô eu aqui de novo, ó, decorando o bolo antes de mostrar pra vocês. Embora seja exatamente igual ao bolo anterior, ó, queria mostrar pra vocês também, tá? Então, esse aqui vai ser rosa, aquele lá vocês viram foi azul. Então, vou decorar ele aqui rapidinho, mesma medida, mesma embalagem, tá bom? Vou decorar e já mostro pra vocês. Prontinho, gente, ó, bolinho cor de rosa, tá? Que foi escolhido. A decoração fui eu mesma quem fiz, ele só escolheu o tom mesmo do chantilly, tá? Utilizei o biquinho 32, fiz um espatulado e passei o pincelzinho de silicone, tá? Pra dar esse efeitozinho, joguei um glitterzinho, né? Pra dar um charme a mais. E aí, ficou assim, ó. Então, agora eu vou embalar ele, ó. E é isso, ainda tem um outro que eu vou ver se eu consigo confeitar, porque ele vai sair só à tarde. Porém, ele é de brigadeiro, então eu acredito que dê certo de eu confeitar ele um pouquinho antes do horário, porque a brigadeira é firme, é tranquilo, né? Se fosse com morango, eu deixaria um pouquinho mais pra frente. Onde a Dona Maria largou o vestido dela. Mas é isso, gente. Depois eu vou ver se consigo gravar outro pra vocês, que eu ainda quero liberar esse vídeo ainda hoje, né? Domingo pra vocês verem aí, tá bom? Então, ó, penúltimo bolo, praticamente. Gente, pausa pra almoçar, ó, as marmitinhas que eu faço, né? Hoje nós temos arroz, batata palha e estrogonofe. Né, Maluzinha? Uhum. Cadê? Aqui. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Fala, vou almoçar. Vou almoçar. É isso aí, gente, ó. Delícia. E agora tá uma delícia. Tá, né, meu amor? Uhum. Bom, gente, bora lá, então, decorar o último bolinho, tá bom? Esse bolo aqui é na forma 25 por 17, tá? Que eu mostrei a massa pra vocês ontem, né? Com 2 camadas de recheio de brigadeiro, tá? Embalagem H70 com tampa, tá? Ó. Então, ficou assim nosso bolo. Ficou bem altinho. Tá bem molhadinha a massa, tá? Então, vou decorar, já mostro pra vocês. Ela pediu uma cor totalmente diferente do que eu tô acostumada a fazer. Mas eu acho que vai ficar legal. A composição, vamos ver, né? Tomara que fique. Ela pediu creme, uma cor bem creme, tá? Que aí eu fiz com 2 gotinhas de amarelo gema, tá? Coloquei 2 gotinhas bem de leve de amarelo gema aqui no chantilly branquinho, tá? Pra dar esse tomzinho de creme. E aí, ela quer umas rosetinhas azuis, umas rosetinhas verde água. Eu vou dar início nas rosetas azuis. A verde água, eu vou ver se vai casar, se vai combinar. Ela falou pra mim ver aqui, tá? Que é uma cor realmente, uma combinação diferente, tá? Mas então, bora lá. Prontinho, gente, bolinho finalizado. E eu confesso que eu amei essa decoraçãozinha. Olha só. Porém, aqui embaixo eu deveria ter feito na cor creme, né? Eu acho que deveria ter feito na cor creme. Depois que eu passei, assim, a primeira remessa do verdinho, que eu fui falar, nossa, eu devia ter feito com o mesmo tom. Mas tá bom, ó, eu gostei bastante, né? Porque foi uma decoração totalmente diferente. É que aqui na câmera do celular não dá pra ver muito bem. Mas ficou muito lindinho, ficou muito delicado. Gostei bastante do resultado, tá? Então, ficou assim, esse foi o último bolinho de hoje, domingão, aí do final de semana. Ó, o que vocês acharam? Usei o biquinho 32 e o biquinho 21, tá? Biquinho 22, aliás. E aí, coloquei umas perolinhas ali, ó, tá? Espatulado e feito com um pincel de silicone. Ficou assim, ó. Gente, deixa eu mostrar ele pra vocês com a tampa já, tá, ó. Fica numa altura super boa e vocês viram que ele ficou praticamente com 10 aí, né? De altura, ficou bem altão esse bolo, ó. Mas aí deu certinho, tá bom? Então, ele vai embaladinho assim para o cliente. Vou colocar a minha logo aqui, tá? E é isso aí, ó.
mais um bolinho finalizado por aqui com a glória de Deus. E esse foi o vlog, gente, desse final de semana. Eu espero de todo o coração que vocês tenham gostado, tá bom? Dei algumas dicas aí ao longo dos vídeos. Espero também que vocês tenham gostado dessas dicas, tá bom? Para você que chegou até o finalzinho desse vídeo aqui comigo, eu só tenho a te agradecer mais uma vez, meu muito obrigada. Que o Senhor Jesus te abençoe grandiosamente, tá bom? E até um próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.